dia, meu grupo é o grupo 2. Nós vamos falar sobre a segunda geração de computadores. Os nossos integrantes do grupo é a Avina Vitória, Daphne, Kevin, a Inamara, a Sama, o João e eu, o Matheus. Segunda geração de computadores, 1955 a 1965. A evolução dos computadores desde o primeiro computador até os smartphones e os supercomputadores de hoje em dia se deu em etapas chamadas de gerações. Existem 5 gerações de computadores. Elas são definidas a partir da tecnologia e dos componentes empregados. Os componentes são válvulas e transitores. O transitor funciona de um modo diferente da válvula. No transitor, temos uma corrente que flui entre um coletor e emissor, controlada por uma corrente de base. Na válvula, o que temos é uma tensão. Assim, enquanto o transitor é um típico amplificador de corrente, a válvula é um amplificador de tensão. Circuitos integrados. Em eletrônica, um circuito integrado, chip, microchip ou nanochip, é um circuito eletrônico miniaturizado sobre um substrato fino de material semicondutor. Os circuitos integrados são usados em quase todos os equipamentos eletrônicos usados hoje em revolucionar o mundo da tecnologia. Microprocessadores. Circuito integrado em grande escala, o microprocessador é um circuito eletrônico complexo, formado por inúmeros componentes minúsculos montados num pequeno pedaço de material semicondutor. Inteligência artificial. É a inteligência similar à humana exibida por sistemas de software, além também de ser um campo de estudo acadêmico. Cada geração de computadores refere-se a um período em que uma tecnologia com capacidades e características semelhantes é lançada no mercado e produzida em larga escala. Desde os primeiros computadores valvulados, os computadores preservam a mesma arquitetura fundamental. Componentes dessa arquitetura são processador de dados, memória principal, memória secundária e dispositivos de entrada e saída. O processamento de dados é uma série de atividades ordenadamente realizadas, que resultará em uma espécie de arranjo de informações, pois no início da atividade é feita a coleta de informações ou dados. A memória principal, ou primária. A memória principal é um dispositivo temporário de dados e instruções dos programas de computador. A memória principal do computador é volátil, e seu tamanho é limitado pelo custo do hardware. Assim, os usuários necessitam de algum método para armazenar e recuperar informações de modo permanente. Memória secundária. Memória secundária, ou memória de massa, é usada para gravar grande quantidade de dados, que não são perdidos com o desligamento do computador por um período longo de tempo. Exemplos de memória de massa incluem o HD e mídias removíveis. Dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada e saída são os aparelhos que permitem a interação de um processador, geralmente um computador, com um homem. Também são conhecidos como periféricos e possibilitam a entrada e saída de dados. Os dispositivos de entrada são aqueles que inserem informação em um computador a partir de uma fonte externa. Exemplos incluem teclado, mouse, microfone, scanner e telas sensíveis ao toque. Já os dispositivos de saída são os aparelhos usados por um computador para comunicar informações, estas em formato utilizável ao usuário. Exemplos incluem monitores de vídeo, alto-falantes, caixas de som, sensores, óculos de realidade virtual e impressoras. De 1955 a 1965 foi a época da segunda geração de computadores, que só foi possível com a invenção dos diodos e transitores. Isso marcou a substituição dos tubos de vácuo e um importante avanço no mundo da computação. A essa geração, os transitores eles eram mais utilizados porque eles eram mais baratos, consumiam menos energia, impactavam no tamanho e eram mais confiáveis e mais rápidos. Transistor. Transistor é um dispositivo que funciona como um regulador da corrente elétrica, o que permitiu a criação de computadores com maior eficiência energética. O transistor ele
se tornou popular nos anos de 1950, sendo ele o grande responsável pela revolução da eletrônica. Uma de suas principais funções é de aumentar e chavear os sinais elétricos. Diodo. O diodo é um semicondutor utilizado para transformar a corrente alternada em corrente contínua. O diodo ele pode ser encontrado em bateria de celular, aparelho de som, televisão, entre outros. Os computadores de segunda geração não se diferenciaram apenas pela tecnologia e pelo menor tamanho, mas pela mudança na linguagem de programação, que passou para a linguagem Assembly. Essa linguagem é básica e não é portátil, ou seja, não poderia ser usada em outro computador, mas consome menos recursos que sua antecessora. PDP-1. O PDP-1, Programmed Data Processor, é o primeiro computador na Corporação Digital de Equipamentos. A série foi produzida pela primeira vez em 1959. Ele é famoso por ser o computador mais importante na criação da cultura hacker no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, BBN e em outros lugares. O PDP-1 é o hardware original para jogar o primeiro jogo da história em um mini-computador, o Space War de Steve Russell. O uso de linguagem Assembly e Fortran. Assembly surgiu em meados dos anos 50, dando início à segunda geração de linguagem de programação, quando os computadores ainda eram movidos a válvula. Nessa época, havia uma grande necessidade de poder de processamento, pois países como Estados Unidos e Rússia viviam uma corrida espacial e estavam no auge do desenvolvimento de armamentos nucleares. Com a invenção do transitor, os computadores ficaram mais compactos e rápidos. Com isso, surgiu a necessidade de se criar um novo modelo de programação. Esse modelo deveria ter leitura e escrita mais simples que cartões perfurados, mas mantendo um nível de programação próximo da linguagem de máquina. A linguagem Assembly utiliza os códigos mnemônicos mais fáceis de aprender e memorizar que os códigos numéricos. Cada instrução tem uma correspondência de 1 para 1, com a instrução em linguagem de máquina. Houve uma época que a Assembly era a única escolha possível. Era isso ou tentar digitar diariamente os códigos de máquina. Hoje em dia não é mais assim, mas a Assembly ainda é uma linguagem importante e faz parte do código de muitas linguagens modernas. É usado, por exemplo, para acessar instruções de criptografia por hardware ou para máximas velocidades em tarefas importantes, como a troca de contextos em linguagens modernas como o Go. Aprender Assembly é aprender como os computadores funcionam debaixo do capô, e todo programador profissional que leva seu trabalho a sério deveria aprender. Fortran. As versões iniciais das linguagens eram conhecidas como Fortran em caixa alta, mas a tipografia em caixa alta foi ignorada nas representações das versões recentes da linguagem, começando a partir do Fortran 90. Os padrões oficiais da linguagem referem-se a ela atualmente como Fortran. A linguagem Fortran é principalmente usada em ciências da computação e análise numérica. Apesar de ter sido inicialmente uma linguagem de programação procedural, versões recentes do Fortran possuem características que permitem suportar programação orientada por objetos. Transitores e sistemas BET. Utilizado para cálculos científicos e engenharia, processamento BET no contexto de sistemas operacionais é um termo referente a um processamento de dados. É uma série de atividades executadas ordenadamente, que resultará em uma espécie de arranjo de informações, onde inicialmente são coletadas informações ou dados que passam por uma organização onde no final será o objetivo que o usuário ou sistema pretende utilizar.
A segunda geração foi marcada pela introdução de transistores, que revolucionou o setor computacional e fez com que, agora, pudessem ser produzidos para serem comercializados e duráveis por um bom tempo. Destacam-se também os sistemas batch, onde os programas eram carregados em fita que eram gerenciados por um computador especial, talvez considerado o primeiro sistema operacional. Processamento batch é utilizado quando do tratamento de arquivos que contém diversos registros, também conhecido como processamento por lote de dados. Os sistemas batch foram os primeiros tipos de sistemas operacionais multiprogramáveis a serem implementados na década de 1960. Este recurso é muito utilizado em sistema distribuído onde as aplicações de front-end têm restrições, seja de custo de telecomunicações ou de arquitetura, para efetuar atualizações online ou real-time nos sistemas centralizados. Posteriormente, em função da disponibilidade de espaço de memória principal, os jogos eram executados produzindo uma saída em disco ou fita. Todas as entradas e saídas de dados da aplicação são implementadas por algum tipo de memória secundária, geralmente em arquivos em disco. Esses sistemas, quando bem projetados, podem ser bastante eficientes, devido à melhor utilização do processador. Entretanto, podem oferecer tempos de respostas longos. Atualmente, os sistemas operacionais implementam ou simulam o processamento batch, não existindo sistemas exclusivamente dedicados a este tipo de processamento. Processamento online é um processamento atualizado. As informações são processadas no mesmo momento em que são registradas. Como no processamento em batch, o processamento online é mais frequente do que você imagina, como por exemplo, crédito de celulares, operações financeiras, operações com cartões de crédito e débito para o usuário. Podemos citar um exemplo bem comum para descrever esse tipo de processamento: o cartão de débito. O valor é descontado de sua conta no mesmo momento em que você realiza a compra. Aqui temos as referências bibliográficas que utilizamos. E, enfim, obrigado pela atenção de todos.